Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito, ativa o sino de notificações. E o caso de hoje aconteceu em João Pessoa, no ano de 2022, onde Ana Júlia, de 12 anos, teve a sua vida interrompida de uma forma fria e cruel. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Ana Júlia dos Anjos Brandão era filha de Josélia Araújo e de Jefferson Luiz Brandão. Ana Júlia, de 12 anos, foi descrita pelos familiares como uma garota carinhosa, inteligente, muito envolvida na igreja. A Ana Júlia, ela gostava muito de se maquiar, era uma garota obediente, uma garota muito amada pela família. Como eu já falei, a Ana Júlia ela era muito envolvida na igreja e a Ana Júlia até participava do Ministério de Dança da igreja a qual elas participavam, ela e a sua mãe. Ana Júlia e a sua mãe estavam morando em João Pessoa, na Paraíba, há 3 anos. Elas moravam no bairro Gramane. A mãe de Júlia, ela era casada há 3 meses com o Francisco e estava grávida de 2 meses, quando tudo aconteceu. O pai biológico de Júlia, ele morava em Curitiba e ele tinha uma outra esposa. Segundo relatos do pai da Júlia e da madrasta, a Júlia sempre passava as férias com eles em Curitiba. Segundo eles, o quarto da garota estava sendo reformado e a Júlia estava muito feliz e muito ansiosa para ver o seu quarto novo. No dia 7 de abril de 2022, a mãe de Júlia acordou bem cedo, por volta das 6h30, e pediu para que o seu marido, Francisco, o padrasto de Júlia, fosse até o quarto da garota para ver se estava tudo bem. O Francisco então vai e logo em seguida ele volta e fala para Josélia que está tudo bem, que a Júlia está dormindo, e logo em seguida ele sai para trabalhar. Como eu já falei antes, a mãe de Júlia, a Josélia, ela estava grávida de 2 meses e, segundo relatos da mesma, ela falou que nesse período ela ficava muito sonolenta, ela sentia muito sono por conta da gravidez. Então a mãe da Júlia, ela relatou que na quinta-feira, dia 7, ela levantou da cama por volta das 9 horas da manhã. E logo que levantou, ela foi direto ao quarto da filha. E logo que entrou, notou que a Júlia não estava. E ela achou estranho. Então ela deu uma olhada no quarto, saiu, olhou dentro de casa e a filha não estava. Voltou para o quarto e percebeu que o celular da garota não estava no quarto. Então ela relatou a Josélia, que ficou preocupada. E então começou a ligar para alguns parentes para avisar que a Júlia não estava em casa. Segundo a mãe de Júlia, ela ficou preocupada porque a Júlia não era uma garota de sair sozinha e sem avisar. Ela era uma garota que todas as vezes que saía sempre avisava para a mãe para onde ia, e que a Júlia nem era de sair para casa de amigos, ela só ia para casa de parentes. Então, como ela percebeu que o celular da garota não estava no quarto, ela começou a ligar para a filha, só que sem sucesso. Todas as ligações feitas para a filha dela, para a Júlia, sempre caía na caixa postal, deixando assim a Josélia cada vez mais preocupada. Então, ela não aguentou e relatou que já avisou a família que a filha dela tinha desaparecido e já notificou as autoridades. Então, logo em seguida, a polícia ela já começou a procurar pela Ana Júlia. Então, quando a mãe de Júlia ela foi questionada, pelo delegado que cuidava do caso na época, se não tinha possibilidade da Ana Júlia, de 12 anos, ter fugido de casa, a mãe falou para o delegado que não,
que a Ana Júlia era uma menina sossegada e que na casa dela estava tudo bem, que todos se davam muito bem, que não tinha acontecido nada de anormal e que a única coisa em comum que havia acontecido naqueles dias é que uma mulher havia entrado em contato com a Ana Júlia dizendo que queria ajudar ela com marketing digital, porque essa mulher ela sempre via o Instagram da Ana Júlia e como a Ana Júlia gostava muito de se maquiar, a mulher então se ofereceu para ajudar a Ana Júlia com marketing digital. Então mais uma vez ela relata que a filha dela era uma menina muito obediente, que não saía de casa sem avisar, que não era costume da Ana Júlia sair de casa sem dizer para onde ia e sair de casa tão cedo. Em um primeiro momento, né, a mãe da Júlia relatou que ela e os familiares chegaram a achar que a Ana Júlia ela tinha sido raptada ou que tinha sido convencida a sair de casa. Então, como eu já falei antes, a madrasta da Ana Júlia, ela morava em Curitiba e a Ana Júlia também tinha uma madrinha que morava em Curitiba. Então, como as horas estavam se passando e a Ana Júlia não era encontrada, então a madrasta e a madrinha da Ana Júlia, elas vieram de Curitiba até João Pessoa, na Paraíba, para ajudar nas buscas, né? Para ajudar naquilo que fosse necessário. O pai de Ana Júlia, por motivos de trabalho, ele só conseguiu chegar em João Pessoa na sexta-feira. Então, como a única pista que a polícia tinha sobre o desaparecimento da Ana Júlia era a mensagem que essa mulher havia mandado para ela nas redes sociais, eles procuram a mulher. Então a mulher relata para a polícia que realmente sim, que ela tinha mandado mensagem para Ana Júlia se oferecendo para ajudá-la, mas que a intenção dela nunca foi de fazer nenhum mal para a garota. Então tudo foi esclarecido. E essa mulher, ela foi descartada como suspeita do sumiço da adolescente de 12 anos, Ana Júlia. Então, a família da Ana Júlia, ela começou a receber muitos telefonemas e muitas ligações e informações falsas. A avó da Ana Júlia, ela chegou até ir em alguns canais de televisão, deu algumas entrevistas pedindo para que as pessoas não fizessem aquele tipo de coisa, não ficassem dando informações falsas sobre o paradeiro da garota, porque eles já estavam sofrendo muito, para que essas pessoas respeitassem a dor da família. Então a polícia ela faz buscas em todo o bairro ali onde a Ana Júlia, a mãe e o padrasto moravam, mas sem nenhum sucesso. Então a polícia começa a chamar os familiares, né, para depoimento. E o padrasto da Ana Júlia, o Francisco, ele foi chamado, né, para dar seu depoimento. E em seu depoimento, o Francisco, ele relatou que ele se dava muito bem com a Ana Júlia, que os dois não tinham nenhum problema, que nunca discutiam, que muitas vezes ele até defendia a Ana Júlia, tipo, quando ela fazia alguma coisa que a mãe não gostava e reclamava, e ele defendia ela, falando para a mãe que a Ana Júlia era uma menina muito boa, era uma menina obediente, e o relacionamento deles era um relacionamento bom, que ele até muitas vezes levava ela para a igreja. Então, no caso, eles tinham uma boa relação, mas segundo alguns familiares, né, da Ana Júlia, em depoimento, eles falaram que o padrasto da Ana Júlia não estava falando a verdade, que as coisas não eram bem como ele estava falando, que o Francisco, ele tinha ciúmes da Ana Júlia, que estava proibindo a menina de se maquiar e que estava proibindo a Ana Júlia até de ir na casa de parentes. Segundo a avó de Ana Júlia, né, no caso, a mãe da Josélia, a família, ela não aceitava muito o relacionamento da Josélia e do Francisco, porque segundo a família, o Francisco, ele era usuário de substâncias ilícitas. Segundo a avó da Ana Júlia, em depoimento ainda, quando a Josélia falou para
Os familiares que iam casar com o Francisco, eles ficaram até em choque, porque segundo ela, o Francisco ele não era uma boa pessoa e que havia muita contradição em tudo que ele falava. E ainda durante o depoimento do Francisco, do padrasto de Ana Júlia, de 12 anos, o delegado notou que o homem ele tinha alguns arranhões no seu pescoço, e quando perguntado sobre aqueles arranhões, ele falou que havia se machucado com o barbeador quando tinha ido tirar a barba. Só que, segundo o delegado, a barba do Francisco ela estava bem crescida, não parecia ter sido tirada há pouco tempo. Então, segundo o Francisco, o padrasto de Júlia, ele estava sendo ameaçado por algumas pessoas ali das redondezas onde ele morava. E ele foi até a alguns canais de televisão e deu entrevista e chorou e se mostrou assim muito revoltado com todas aquelas acusações, porque segundo ele, ele não merecia aquelas acusações, porque ele queria muito encontrar a Ana Júlia e bem, e que aquelas acusações elas eram infundadas. Então, a todo momento, o Francisco ele afirmava que ele era inocente, que ele não tinha nada a ver com o sumiço da garota, que ele estava até ajudando nas buscas e tudo o que queria era que a menina fosse encontrada e bem. Então, a polícia ela descobriu que o celular do Francisco, do padrasto de Ana Júlia, de 12 anos, havia caído e quebrado justamente no dia que a garota havia desaparecido. Então, quando questionado sobre isso, ele falou simplesmente que o celular caiu e quebrou. Então, segundo o delegado, eram muitas as contradições. A polícia, então, ela começou a pressionar o Francisco e ele não aguentou a pressão. Então, não demorou muito, ele confessou que havia sido ele que havia tirado a vida da Ana Júlia, de 12 anos. Então, o delegado, ele pergunta para o Francisco por que ele fez isso com a Ana Júlia. Ele então relatou que tirou a vida da garota porque ficou com medo da Ana Júlia fazer mal para o seu filho ou para a mãe dela, que estava grávida, porque segundo o Francisco, a Ana Júlia não aceitava a gravidez da mãe. Então ele ficou com medo de que a garota fizesse algum mal e então acabou tirando a vida dela. Então o delegado, ele pergunta como ele tirou a vida da Ana Júlia. E então ele relatou que tirou a vida da garota asfixiada e que antes de tirar a vida da Ana Júlia, de 12 anos, ele a violou. E que já vinha fazendo isso há algum tempo, há alguns meses. Então o delegado perguntou para ele onde ele havia deixado o corpo da garota. Então relatou que logo que tirou a vida da garota, ele tirou o corpo de dentro de casa sem que a mãe da garota percebesse, porque ele havia dopado, né, a Josélia, a mãe da Ana Júlia. Ele levou o corpo da garota para um poço, que ficava em um lugar de difícil acesso, um lugar de mata, onde jogou o corpo da garota dentro desse poço, de aproximadamente 20 metros. Esse poço ele ficava próximo à Praia do Sol, em João Pessoa, na Paraíba. Ele relatou também que tudo havia acontecido na madrugada do desaparecimento de Júlia. Então o próprio Francisco ele levou a polícia até o local onde ele havia deixado o corpo da garota, que no caso estava dentro do poço. Então o corpo de bombeiro é acionado e, segundo relatos, eles tiveram muita dificuldade para tirar o corpo da garota Ana Júlia do poço, porque segundo eles a estrutura do poço era muito antiga e tinha um grande risco de desabar. O corpo de Ana Júlia foi encontrado sem roupas e em estado de decomposição avançado, por ter ficado muitos dias na água. Ana Júlia ela sumiu no dia 7, só foi encontrada no dia 12. Logo em seguida, o corpo da garota Ana Júlia foi encaminhado para o IML de João Pessoa para passar por exame de necrópsia. Então o resultado do exame de necrópsia sai e deu inconclusivo no caso do abuso, devido ao grau de decomposição. O delegado que cuidou do caso da garota Ana Júlia, ele falou que desde o início o padrasto de Ana Júlia era suspeito, porque nesses casos envolvendo criança, envolvendo desaparecimento, as primeiras pessoas que eles começam a investigar são as pessoas mais próximas, no caso, os familiares.
Então a mãe de Júlia, familiares, o pai de Ana Júlia, eles ficaram todos inconformados quando descobriram quem havia tirado a vida da garota Ana Júlia, de 12 anos. Porque, segundo eles, foi muita frieza, porque o Francisco ele estava o tempo todo com eles. Todo o tempo se mostrando muito preocupado e ajudando muito nas buscas pela garota. E, no entanto, ele havia tirado a vida da garota, sabia de tudo, estava ali, próximo de todos, vendo todo o sofrimento deles. O pai de Ana Júlia, o Jefferson Brandão, chamou Francisco de monstro. A madrinha da Ana Júlia, que a tinha como filha, ficou totalmente transtornada. Ela chegou a relatar que o Francisco zombou da cara deles, da cara de todos eles, que ele estava ali a todo tempo com eles, sabendo tudo o que tinha acontecido, que o Francisco ele tinha que ficar o resto da vida na cadeia. A avó de Ana Júlia também em entrevista relatou que sempre desconfiou do Francisco, porque, como eu já falei antes, ele estava proibindo a garota de ir à casa dos familiares. E segundo a bisavó, a última conversa que ela teve com a Ana Júlia ela estava diferente, ela estava triste e que a garota havia falado para ela que na sua casa tinha acontecido algo muito estranho, que a chave do seu quarto havia desaparecido e que ela ia falar uma coisa que estava acontecendo com ela, só que não deu tempo, porque a bisavó relatou que logo em seguida o Francisco chegou e levou Ana Júlia embora para casa. Francisco Lopes, então, ele foi preso e encaminhado para o presídio do Roger, em João Pessoa, na Paraíba. O corpo da garota Ana Júlia, de 12 anos, foi sepultado no cemitério Jardim Mangabeira, em João Pessoa. Participaram do sepultamento da garota os familiares, amigos e outras dezenas de pessoas que foram se despedir pela última vez da garota Ana Júlia, de 12 anos. A primeira audiência no caso Ana Júlia aconteceu em João Pessoa, no dia 24 de abril de 2023. A audiência de instrução aconteceu em formato híbrido, com depoimento presencial e online, no segundo Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa. Neste primeiro momento da audiência, todas as 8 pessoas chamadas foram de acusação e nenhuma de defesa. A promotoria ela pediu pela pronúncia do acusado, ou seja, que fosse dada continuidade no processo e que o Francisco Lopes fosse a júri popular. Já a defesa do acusado pediu por impronúncia, alegando que não havia indícios suficientes da autoria. Então, os advogados de acusação, eles esperam por uma nova decisão da juíza, para uma nova audiência, e não se tem ainda uma data para um novo julgamento. Enquanto isso, o acusado, o Francisco Lopes, ele segue preso. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, sobre tudo que aconteceu com a garota Ana Júlia. E o que se espera é que a justiça ela seja feita o mais rápido possível por tudo que aconteceu com essa garota de apenas 12 anos, que teve a sua vida ceifada, teve a sua vida interrompida de uma maneira tão fria. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês carinhosamente que se inscrevam no canal, que deixem o like de vocês. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.